E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está morrendo, rogo-te para que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Estamos diante de uma campanha sobre cura divina, e eu quero falar um pouquinho de Jesus aqui, aquele que é o médico dos médicos, aquele que cura qualquer tipo de enfermidade. Ele ainda faz. Amém? Glória. O texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos, mas graças a Deus que a gente entende por ler a Bíblia que quando a igreja for arrebatada, a palavra vai desaparecer. Isso não quer dizer que as Bíblias sumirão, ou os versículos bíblicos que contém, em sua maioria em livros de direito ou demais livros, ou algumas escritas em entradas da cidade, em monumentos ou na internet, ou as pregações que contém em algumas redes sociais, desaparecerão. Não é isso que a Bíblia quer deixar claro quando nos orienta que a palavra vai sumir. A palavra que sumirá é a palavra que Deus dá revelada à sua igreja, porque Deus fala nos cultos conforme a necessidade da igreja. Então você pode ouvir 1000 pregações dentro de um texto, as 1000 serão diferentes, e se você ouvir 1001, a próxima será diferente. Enquanto a igreja estiver por aqui, Deus vai dar a palavra revelada aos seus filhos, e eu creio nisso. O texto que ora nós lemos fala de um momento em que Jesus acaba de operar um grande milagre de libertação. Jesus entra dentro de um barco. Por estar cansado, ele se deita na polpa do barco e vai em direção a Decápolis. A palavra Decápolis significa conjunto de 10 cidades. Quando Jesus está indo, ele tem uma cidade em especial para chegar a essa cidade, era a cidade de Gadara. Jesus está dormindo, mas Jesus era tão missionário que mesmo dormindo, ele estava indo fazer missões. Jesus dorme porque está cansado. Nós sabemos que um demônio jamais abrirá a sua boca e confessará que Jesus veio em carne. Por quê? Porque ele não admite a ideia de que em carne Jesus venceu ele. Mas nós sabemos e confessamos que Jesus em carne venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a cruz, venceu o mundo. Tudo que precisava vencer, Jesus em carne venceu. Mas os demônios, acredito que subestimaram Jesus Cristo em carne. Por quê? Porque Jesus está dormindo devido ao cansaço na polpa do barco, e de repente uma tempestade se levanta, o vento sopra, o mar agita, e os discípulos ficam desesperados ali com a situação, porque o barco está quase a afundar. Então eles clamam por Jesus. Uma coisa que me chama ali, pastor Alisson, muito atenção,
é que Jesus fica ali quietinho. Se Jesus dormiu porque estava cansado, ele acordou quando o barco começou a agitar e o vento começou a soprar. Mas eu acredito que ele fica quietinho ali, esperando uma atitude de Jó dos discípulos. Por que de Jó, pregador? Porque se Jó tivesse ali, Jó tinha dito: vento, se eu fosse tu te aquietava, mas se eu fosse tu te acalmava, porque eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele levantar dali, ele vai acabar com a fúria de vocês ligeiro. Mas nenhum dos discípulos tiveram a atitude de Jó. Pelo contrário, entraram em desespero, clamaram a Jesus, e Jesus desperta: olha, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E Jesus dá uma ordem ao mar. Eu imagino Jesus olhando, aleluia, dizendo: mar, tu se esqueceu que eu posso te colocar na concha de minha mão, me respeite. Vento, não é porque tu assopra onde tu quer que tu vai fazer bagunça perto de mim, aleluias. E Jesus repreende o vento e acalma o mar, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Por quê? Porque Jesus permite tempestade na vida de crente, permite, mas depois da tempestade sempre vem uma grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E outra, Jesus sabia para onde estava indo. Jesus iria libertar um rapaz que estava miseravelmente endemoniado. Então o inferno se levanta, vendo que Jesus está em carne, cansado. Vamos para ele, porque se ele chegar, o nosso governo acaba. Entenda isso. Você começou a orar por algo e a tempestade veio. Você começou a fazer uma campanha por algo e estava difícil, piorou. Está orando por alguém, dava trabalho, está dando mais trabalho ainda. Por que é, pregador? É porque Satanás quer que tu pule do barco, porque se tu pular do barco, tu perde a tua bênção, a tua vitória. Então o que eu faço? Fique no barco e chame por ele, porque ele vai se levantar. E se o inferno se levantou, é sinal que Jesus está vindo aí resolver a situação. Quem acredita nisso, adore a Jesus. Aí Jesus chega lá, expulsa o demônio, ordena que aquele rapaz vá pregar o evangelho, porque com Jesus é assim. Estava endemoniado agora, mas agora é missionário em Decápolis, missionário de 10 cidades, aleluia. Jesus é lindão, só ele para fazer isso. Aí Jesus se retira dali e volta. Quando Jesus chega, Jesus vai pregar, porque a vida de Jesus era pregar. Jesus gostava de pregar, e Jesus está pregando. De repente a Bíblia diz que chega um dos principais da sinagoga e se prostra diante dele e o adora. Depois de o adorar, ele diz: rogo-te que venhas até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque ela está morrendo. Eu preciso de um milagre urgente. E Jesus para tudo o que está fazendo e vai em direção à casa daquele homem. Por quê, pregador? Porque ele o adora. Ele era um principal da sinagoga, ou seja, ele era um pastor presidente, um pastor regional, alguém de importância. Ele era um dos principais das congregações, era um homem de influência. Mas mesmo sendo um homem grande, diante de Jesus ele põe a cara no pó e adora. Tem gente que nunca vai entender o crente adorador. Tem gente que fica com cara de delegado, com cara de defunto, com cara de morto, de zumbi. E quando alguém glorifica, ele olha e fala: meu Deus, para que isso? Não há necessidade disso. Para que glorificar tanto? Irmão, só glorifica quem sabe às vezes que adorou. E Jesus parou tudo para resolver um problema, porque Jairo adora, e Jesus para a mensagem e vai em direção à casa dele. Eu já vou liberar uma palavra profética. Alguém adora e Jesus vai na casa dele. Alguém adora e Jesus liberta o marido. Alguém adora e Jesus liberta o filho. Alguém adora e Jesus batiza. Alguém adora e Jesus cura. Alguém adora e Jesus transforma. Alguém adora e Jesus liberta. Alguém adora e Jesus desce na casa. Alguém adora e o vento impetuoso sopra. Alguém adora e Jesus reveste. Alguém adora e Jesus dá dons espirituais. Alguém adora e Jesus faz um milagre. Alguém adora e Jesus age. Tem adorador na casa? Deixa eu ver. A adoração é algo incrível. Ele adora e Jesus vai em direção à casa dele.
Só que Jesus, a Bíblia diz que ele formou o bem e formou o mal. A luz e as trevas foram criadas por ele. Isaías 45. A Bíblia diz no Cântico de Ana que ele quebra o arco dos fortes e fortalece os fracos, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele arranca o pobre do monturo, ergue o necessitado e o faz assentar entre príncipes. Nós entendemos que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Trevas havia sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. Deus vem e diz: haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Ou seja, Deus criou o bem, mas também criou o mal. Deus criou o dia, mas também criou a noite. Deus criou a luz, mas também criou a escuridão. Tudo que há no mundo Deus criou. Então tudo Deus faz pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua existência, pelo poder da sua onipotência, onipresença e onisciência. Tudo ele pode fazer. Por que você está dizendo que Deus criou o bem e o mal? Porque de vez em quando Deus permite alguma situação complicada para fazer um bem. Como assim? Eu tenho convicção que Deus permitiu a filha do principal da sinagoga adoecer para Jesus curar alguém. Por quê? Porque na caminhada, na trajetória de Jesus à casa do principal da sinagoga, ele vai passar em um ambiente que, se você ler Levítico capítulo de número 15, você vai entender que toda pessoa que tinha um fluxo de sangue em seu corpo tinha que ser afastado. Então se criava um local ou na saída da cidade ou na entrada da cidade. Esse local era criado também um leprosário para que os leprosos ficassem. Quem tinha um fluxo de sangue ou quem era leproso tinha que ficar nessas proximidades, não podia ficar no meio do povo. Para você entender as leis de quem tinha uma hemorragia, se alguém sentasse nesse banco, aleluias, e saísse, e essa pessoa tivesse uma hemorragia, outra pessoa viesse e sentasse, ela ficaria imunda também, teria que se lavar, trocar de roupa, lavar as roupas e ainda ficaria imunda até a tarde. Para você entender a situação, quem tocasse na pessoa, então não podia tocar. Então essa pessoa era afastada e ninguém queria convívio com ela, porque se ela ficasse no meio dos outros, ela tornaria os outros imundos, e a pena para isso era uma pena de morte. Então leproso não podia ficar no meio das pessoas, nem quem tinha uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela vem por detrás, entre a multidão, e toca nas vestes de Jesus. Mas uma coisa me chama a atenção, porque a narrativa do evangelista Marcos, ele vai dizer que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. Então alguém falou de Jesus para ela. A mulher, quando entrava no seu período do seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, então ela tinha que ser afastada. Quando excedia os dias, que era anormal, a mulher tinha que se retirar para aquele ambiente e ficar ali para ser examinada pelo sacerdote. E quando ela era examinada pelo sacerdote, pelos médicos, se o sangue cessasse, ela esperava 8 dias, era examinada de novo e depois oferecia uma pombinha e outro animal também ali para arrependimento de pecado e também para sacrifício, uma oferta agradável diante de Deus. E ela podia então retornar para o meio da sociedade. Então essa mulher provavelmente chega os dias dela e ela pensa: não, vai ser só 3 a 7 dias, o sangue cessa e eu volto ao normal. Mas passa 3 dias, nada.
Passa 7 dias nada, passa 10 dias nada, passa um mês nada. Ela começa a chamar os médicos e investir dinheiro. E os médicos vêm, examinam. E médico particular, irmão, não é barato, é caro, todo mundo sabe disso. E a Bíblia diz que ela vai gastando. Em 1 ano ela fica ali, 2 anos ela fica ali, 7 anos ela fica ali, o sangue não cessa. 12 anos esta mulher fica doente e gastando dinheiro e o sangue não para. Mas ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, o estado dela já é de calamidade. Se você vê quem faz doação de sangue, quando ele sai de lá tem que comer um lanche reforçado, porque sai tonto. Agora imagine comigo, 12 anos esvaindo o sangue de seu corpo. Essa mulher está anêmica. Se o sangue não circula, ela perde a capacidade de raciocinar, porque o sangue circula, leva oxigenação para o cérebro e vai circulando sobre o corpo todo, fazendo com que o corpo por dentro respire e o cérebro dê a capacidade de raciocínio para o corpo inteiro se locomover. Se não há sangue ou a perca de sangue constante, essa pessoa vai perdendo as forças, vai perdendo a capacidade de raciocinar. Esta pessoa está fraca, aleluias, no seu corpo físico, está fraca mentalmente, mas ela ouve falar de Jesus. Com certeza uma mulher entra nos seus dias, pastor Alisson, e vai lá. Aí ela chega lá, olha para ela e diz assim: mulher, tu está aqui há quanto tempo mesmo? Toda vez que eu venho aqui, tu está aqui? Há 12 anos. 12 anos, mulher? Meu Deus. E eu conheci alguém que pode te tirar daqui, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Então alguém falou de Jesus para ela, não é verdade? Então com certeza alguém foi lá. E eu imagino ela: quem é que pode me tirar daqui? É Jesus o Nazareno. Quem é esse Jesus? É Jesus de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tu tem que ver, mulher. E o que é que esse Jesus faz, que tu diz que ele pode me tirar daqui? Se eu já gastei com os melhores médicos e os médicos não conseguiram me tirar daqui. Rapaz, esse Jesus, eu estava num casamento lá nas bodas de Caná e Jesus foi convidado. Aleluia. Jesus foi convidado. Aleluia. E daí? E o que esse Jesus fez? Rapaz, acabou o vinho lá nesse casamento. Eu estava lá. Ele mandou encher as talhas de água. Quando o mestre Sala foi olhar, não tinha mais água, tinha vinho. E detalhe, o vinho que foi servido por esse Jesus, que era água e ele transformou em vinho, foi melhor do que o vinho do começo. Esse Jesus é incrível. Se ele pode transformar água em vinho, ele pode te tirar daí. Eu imagino outra mulher chegando: ei, tu tá falando é do Jesus, é? Porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino as duas: é, porque tu já ouviu falar dele? Eu vi ele fazer algo extraordinário. Pois é, mulher. Imagina a outra: pois é, eu vi ele transformar água em vinho. Tu viu ele fazer o quê? Eu imagino outra dizendo assim: olha, eu estava lá na beira do tanque de Siloé lá, esse Jesus, só que os milagres dele é estranho. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego e mandou o cego se lavar lá no tanque de Siloé. Quando o cego voltou, estava enxergando. Entrou no templo, os fariseus quase infartaram e perguntaram: o que é que te aconteceu, cego? Ele disse: não sei, de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Eu imagino outra pessoa indo lá, ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino outra pessoa indo lá e dizendo: olha, eu vi ele curar o cego Bartimeu. Olha, eu vi ele parar um velório e curar o filho da viúva de Naim. Olha, eu vi ele levantar o paralítico há 38 anos de cadeira de roda. Olha, eu vi alguém descer um paralítico por cima da telha e ele perdoou os pecados do paralítico e ainda curou ele. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus. Imagina alguém chegando lá para acabar com a conversa. Aleluia. Eu vi ele fazer algo que o teu problema é fichinha. O que é que ele fez? Olha, eu moro ali perto da aldeia de Betânia. Aleluia. Eu vi Lázaro morrer. Eu fui no velório dele. Eu sepultei Lázaro. Esse Jesus chegou depois de 4 dias, mandou tirar a pedra e gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro deu um jeito de sair.
Ela ouviu falar de Jesus. Falar de pastor não produz fé de milagre. Falar de irmãos não produz fé de milagre. Falar de liderança não produz fé de milagre. Falar de qualquer um de nós aqui, você vai achar defeito e bastante. Agora fale de Jesus para ver se tem defeito. Não tem, porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é maravilhoso. É por isso que eu não perco tempo falando da vida dos outros. Eu falo de Jesus, porque o nome de Jesus opera fé no coração para gerar milagre. Já tem uns 10 minutos que eu estou falando de Jesus aqui. Vai acontecer milagre na Alamande e Astoque Plava Xarabacalas. Ele me honorou que a face, ele me chorebaia séria. Ela ouve falar de Jesus. Aí quando ela ouve falar de Jesus, ela ora. E a hora, meu Deus, eu estou arrupiando até minha sobrancelha, que eu sinto Jesus aqui. Ela ora, se eu tão somente pudesse tocar nele. Ah, se ele passasse por aqui. Eu só queria tocar nele. Aí Jesus lá do outro lado, opa. Como a lei não deixava ela sair de lá. Porque tem prova que é assim. Nós não conseguimos sair dela. E nem ninguém pode nos tirar de lá. Esse tipo de prova, Jesus tem que criar uma situação para ir lá nos arrancar. E Jesus criou essa quinta-feira da vitória aqui para arrancar alguém de onde alguém não pode sair, de onde alguém não pode ser tirado. Ele veio pessoalmente para resolver o problema. Aí Jesus permite a filha do principal lá, porque o caminho passava lá. Jesus é lindo, ele toca em grande para abençoar pequeno. Isso é profético, irmão. Ele toca em grande para abençoar pequeno. Ele vai tocar no patrão de alguém para abençoar alguém. Ele vai tocar em alguém daquela empresa para escolher o currículo de alguém. Ele vai tocar em algum juiz para dar a causa ganha para alguém. Ora macho, orianda, reço e cante, orebaia. Aleluia. Aí a mulher ora, se eu tão somente pudesse tocar. Aí Jesus permite a filha do principal. O principal chega, Jesus está indo. Agora vem Jesus. E aonde Jesus está tem uma multidão. E de longe ela escuta um barulho. Que barulho, pregador? Jesus está aqui no meio? Está aqui no púlpito? Ela ouve esse barulho de longe. Eu imagino alguém, porque na igreja tem aquele irmão quietinho, e eu super respeito ele. Na igreja tem aquele irmão que chora, e eu super respeito ele. Na igreja tem aquele irmão que dá um karatê, tipo um ninja, e eu respeito ele. E na igreja também tem uma que é as que eu mais amo, aquelas velhinhas do coque de ciclo de oração, aquelas que quando sai marchando assim, bacana. Eu acho que uma velhinha daquela veio marchando assim. Aí a mulher olhou e disse: minha senhora, o que é que está acontecendo? Aleluia. Imagina a senhora, é Jesus que está no nosso meio. Oh glória. Quem? Jesus de Nazaré? É Ele mesmo. E todo mundo dizendo glória, todo mundo dizendo aleluia, todo mundo dizendo hosana nas alturas, todo mundo glorificando, todo mundo adorando, todo mundo dizendo santo, todo mundo dizendo kadosh, todo mundo dizendo amém, aleluia. Aí ela olha, nossa, eu não acredito que Jesus está passando por aqui. É a minha oportunidade. Ela age dessa forma que alguém vai agir aqui hoje. Eu não vou esperar o próximo culto, eu não vou esperar a próxima pregação, eu não vou esperar o próximo congresso, eu não vou esperar a próxima consagração. É agora.
Ora mandaracha, ora bacandaracha. Você espera o próximo culto se quiser. Eu não, eu vou receber minha vitória nesse. Eu vou tomar posse da bênção. Só que vem lá e chebadará bacandaracha. Oh glória, o que é isso, pregador? É que ele está liberando virtude para alguém que se posicionou em tocá-lo. Toca nele, toca nele, toca nele. Seja curado agora, vai. Seja curado agora, osteoporose, artrite, artrose, sopro no coração, reumatismo. Toda doença agora saia, saia, saia. Pelo poder da virtude, que o poder do Altíssimo desça sobre ti. Receba agora! Glória, olha só, ela vem. Já dizia o cântico, ela rompeu, tocou nele e foi curada. Ela tinha que entrar no meio da multidão. O risco era de morte. Porém ela está igual a história daqueles 4 leprosos lá. Se a gente fica aqui, morre. Se vai, morre. Se é para morrer, vamos morrer tentando. Por uma emissora de TV que tem por aí, se a gente ficar em casa, morre. Se a gente vir para o culto, morre. Se é para morrer, eu vou morrer adorando, irmão. Então ela, se ela fica parada, morre. Se entra no meio da multidão, morre. Mas além da multidão estava ele, o Todo-Poderoso. Então ela não pensa 2 vezes, ela vem caladinha. E detalhe, eu costumo dizer que falar o problema a alguém, se Jesus tiver propósito de cumprir uma promessa, não vai atrapalhar. Se Jesus prometeu, se caiu ele levanta de novo, se morreu ele ressuscita, se venderam ele projeta tudo e faz governador. Mas se Jesus tem promessa, contando ou não, vai acontecer. Mas existe coisas que é melhor não contarmos. Ela vai caladinha. Ela podia dizer muito bem: gente, deixa eu passar, meu problema é grave, perco sangue há 12 anos. Mas alguém ia dizer: tu é imunda. Iriam querer apedrejar. Então tem coisa que é melhor só ficar caladinho e avançar até Cristo. Porque esse tipo de coisa é Cristo que resolve. Então ela vem e toca nas vestes dele. Quando ela toca nas vestes dele, virtude é liberada na hora. Uma estratégia muito usada de guerra no mundo antigo
era capturar o rei e manter ele vivo. Aí eles pegavam o rei quando queriam envergonhá-lo e cortavam a parte de trás da roupa dele. E ficava exposta a sua vergonha, amarravam seus braços e o mandavam de volta para o seu reinado. Quando esse rei voltava com a roupa cortada, com as suas vergonhas expostas, era um sinal de vergonha que ele perdeu a guerra, perdeu a batalha. E por que você está falando isso, pregador? Porque pelo que eu vi na Bíblia, Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias. E quando João o viu, João vai dizer que o manto da sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nosso rei nunca perdeu uma batalha. Isso significa que as vestes dele estão inteiraças e elas são capazes de encher esse templo. Que conversa é essa, pregador? Capítulo 6 de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Isaías vai dizer: e a sua roupa enchia todo o ambiente. Aleluias. E a Bíblia diz que Isaías, ele vê mais, ele vê, aleluias, alguns anjos, alguns serafins, aleluias, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e com 2 tampavam os olhos, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Aleluias. A Bíblia diz que enquanto eles bradavam santo, os umbrais das portas se moviam. 2 coisas me chamam a atenção aqui: quando eles adoram, os umbrais das portas se movem, e quando eles têm 6 asas, que 2 cobrem os pés, 2 voam e 2 cobrem o rosto. Eles estavam acima do trono de Deus. Aleluias. Com 2 asas lhes dava a capacidade de voar e ficar acima do trono de Deus. Aleluias. Mas estando acima do trono de Deus, eles não estão pisando em nada, mas o lugar que eles estão é um lugar santo. Aleluia. Lembra de Abraão, lembra de Moisés e de Josué? Deus disse aos 3: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que vocês estão é terra santa. Como eles não estão pisando em terra, estão voando, eles vão cobrir com 2 asas os pés, porque em reverência à santidade de Deus, com 2 eles vão voar e vão estar acima de Deus. Mas estando acima de Deus, com 2 eles vão fechar os olhos. Por quê? Porque acima de Deus não se pode ver nada. Acima de Deus não se pode ver nada. Acima de Deus não há nada. Acima de Deus não se vê nada. Eu vou repetir: acima de Deus não se vê nada. Acima de Deus não tem nada, porque Ele é o Todo-Poderoso, a estrela da manhã, o desejado das nações, a raiz de Jessé, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Todo-Poderoso, o general de guerra, o general de batalha, aquele que nunca perdeu nem perderá uma guerra, aquele que pode, aquele que faz, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que cura, aquele que, aleluia, adoece, aquele que faz e pode todas as coisas. É por isso que acima dele não se pode ver nada. Mas enquanto eles bradavam, enquanto eles adoravam, é por isso que Jairo adorou. Aleluias. Agora no céu, quando os serafins adoram, a Bíblia diz que os umbrais das portas se movem. É por isso que eu não me canso de adorar, e você também não. Porque quando a gente adora, porta que está fechada, os umbrais dela começam a se mover. Arabaia, séria. Alava, tem adorador na casa? Eu vou te dar um minutinho para você adorar, enquanto os umbrais das portas já estão se movendo. A porta que está fechada vai se abrir, e se
não abrir, Ele vai fazer um milagre de porta fechada. Mas a adoração move o céu neste momento. Glória. A roupa dele enche o templo. Toca quem quer. E eu já percebi aqui que tem gente tocando já. Alamacandará. Se o poder de cura, mediante a virtude, foi profetizado pelo pregador, a bênção da unção, a unção que despedaça o jugo, e ela é a virtude, é a unção, é a virtude, é a unção, é a virtude, é a unção que está sendo liberada. As vestes dele estão enchendo o ambiente. Faça igual aquela mulher, toque, 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 toque. Ele criou esse culto, essa situação. Ele me deu essa pregação aqui, aleluia, só pra lá e a séria resolver teu problema. Gastou tudo com o médico, não resolveu. O sacerdote já orou, o pregador já orou, o cantor já ministrou, o profeta já orou, não aconteceu nada, mas ele veio pessoalmente e está dizendo: é só tocar, porque virtude tem, é só tocar, porque a minha presença já foi revelada no ambiente. Só que, e eu encerro, Jesus não faz obra pela metade. De repente chega alguns lá, servos do principal da sinagoga, e dizem: olha, não incomode mais o mestre não, a menina morreu. Pense no choque para o pai daquela menina. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, Jairo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não temas, crê somente. Então Jairo tem a opção aqui. Ou ele não teme e crê somente, ou ele toma posse da morte da menina. É tipo assim, Deus disse: vou libertar teu marido. Alguém disse: larga isso, não tem jeito não. Então você decide, ouve Deus ou ouve a voz negativa de derrota. Porque é incrível o ser humano. Deus te chama de princesa, de preciosa, menina dos olhos dele. Alguém chega e te chama de feio, você quer entrar em depressão? Não é? As pessoas geralmente elas absorvem mais o que é negativo do que é positivo. Eu vou desviar. Por quê? Porque alguém falou mal de mim na igreja. O que Deus falou? Não, Deus falou bem de mim. E aí, tu vai ouvir Deus? Tu está entendendo, né? Não dê ouvido a palavras negativas. Aproveite aí as leis do Ministério da Saúde e mantenha o distanciamento de pessoas que têm palavras negativas nos lábios. Não temas, crê somente, Ele vai fazer. Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Jairo disse: então vamos, mestre. E ele vai. Quando chega lá, a Bíblia diz que tem muita gente chorando. Só que chorar e sorrir é um fenômeno que só acontece num culto. Em outro lugar não dá para acontecer isso. Ou você está muito feliz e sorri, mas é impossível você chorar ao mesmo tempo. Ou você está muito triste e chorando, mas é impossível você sorrir ao mesmo tempo. Agora, na presença de Deus, você chora e ri ao mesmo tempo. Mas no ambiente de velório, não dá para chorar e rir ao mesmo tempo. Porque se isso acontecer,
isso significa que o choro é falso. Jesus chega no ambiente e está calado, observando a situação. Aparentemente está todo mundo chorando. E Jesus é difícil falar. É por isso que eu não consigo crer nesses profetas de live de Facebook, que revela mais em meia hora de live do que João no Apocalipse inteiro. Não consigo crer. Profeta que profetiza demais, quando ele vem para o meu rumo, eu procuro o banheiro da igreja na hora. Tu não gosta de receber profecia não, pregador? Quem é que não gosta? Irmão, Deus não anda falando toda hora, não. Cuidado. Tem profecia para todo mundo, aí termina o culto, a pessoa vem para aquela fila de matar Moisés no deserto. Aí você ora por ela, profetiza toda sorte de bênção que está lá em Deuteronômio 28. Aí, mas você não fala em língua nem profetiza. Nem diz assim, diz o Senhor. Aí a pessoa sai de lá disfarçada e vai procurar o outro. Porque ela quer receber uma profecia. E esse tipo de pessoa acaba assim: eu desviei porque Deus falou e não cumpriu. Não foi Deus não. Foi uma profetada mesmo. Até as revelações do Fujioka são mais verdadeiras que essa. Então, cuidado. Eu sei que essa igreja é doutrinada, o pastor Alisson é um homem de Deus, graças a Deus por isso aqui não tem essa façanha não. Mas quando eu vejo um pregador que profetiza demais, eu saio fora. Mas Jesus está calado, observando a situação. Aí Jesus abre a boca e fala. E o que Jesus fala, nem havia necessidade dele falar. Mas ele faz questão de falar. Ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Naturalmente, algumas pessoas, quando ouvem isso, começam a sorrir. Ou seja, eram pessoas que estavam chorando falsamente. Então Jesus só libera uma palavra para dizer a Jairo: Jairo, eu vou operar um milagre, mas antes eu vou te mostrar quem é e quem não é de verdade. Quem está contigo e quem não está de verdade. Porque quem não soma é melhor sumir, né? Ou soma ou some. Essa é a realidade. Aleluia. Então Deus nunca vai nos deixar enganado. Ele sempre vai nos mostrar quem está conosco de verdade. O negócio é que às vezes a gente tem um coração tão bom que a gente quer por perto aquela pessoa que está nos apunhalando, que a gente sabe que está falando mal de nós, mas a gente não quer acreditar. Acredite, se Deus está falando, se Deus está mostrando, acredite, deixa Deus selecionar tuas amizades para tu sofrer menos. Deus quer o teu bem. Aí algumas pessoas sorriem na hora, aí Jaranjo. Aí Jesus toma Jairo, a esposa, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e sobe lá para cima. A menina está deitada. Jesus chega, olha para a menina e diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou na hora. Por que, pregador, ela levantou? Porque Jesus mandou. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma vez que Jesus mandou, já era. E Jesus vai mandar, ele vai dar uma ordem a favor de alguém concernente a você. Você crê nisso? E quando Jesus dá ordem, já era. A Bíblia diz que Lázaro, ele está com os pés amarrados, as mãos amarradas e um lenço no rosto quando ele sai. Se o lenço continua no rosto, é porque provavelmente a mão não estava amarrada para frente, senão ele tinha tirado o lenço do rosto, estava amarrado para trás. Então Lázaro estava supostamente amarrado e cego, mas Jesus diz: sai para fora. E a ordem de Jesus pode estar amarrado e cego, pode estar amarrado pela pomba gira, cego de amor pela pomba gira, pode estar cego pela cachaça, amarrado nas drogas, amarrado no homossexualismo, no lesbianismo, preso no adultério. Aleluia. Jesus, quando dá uma ordem, mesmo amarrado, vai ter que dar um jeito de vir, vai ter que dar um jeito de vir. Aleluia. E quando vir, chega aqui, Jesus liberta. Bora, tira as faixas, tira as amarras, tira a cegueira. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra. Jesus dará ordem a respeito do parente de alguém aqui
aqui, alguém vai pedir a oportunidade e vai dizer: eu estou feliz, porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória. Tem alguma cantora que possa cantar um hino aí? Hã? Adriana? Adriana, venha cantar um hino aqui. Rápido, 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 não perca tempo não. As vestes dele ainda estão por aqui, ainda estão liberando virtude. Ainda tem cura emocional, cura física. Eu não sei qual a cura que tu está precisando, mas de uma coisa eu sei: quem pode te curar está aqui, viu? E não é Gabriel Bezerra não, que eu não passo do vermezinho de Jacó, não sou nada, ninguém. Importa que eu diminua e que ele cresça. Ele ainda é o dono da igreja, ele ainda é o dono da casa. Aleluia. Dê lugar, cantora. Eu estou com vontade de voar aqui, é só eu, só. E não é emocionalismo não, tá, irmão? Eu confesso aos irmãos que no início da minha fé eu já fui bem mais emocionante. Hoje não, hoje eu conheço o poder do meu Deus. É 15 anos de pregando o evangelho. Eu sei que Jesus está presente aqui. Dê lugar para Jesus. Eu quero tocar na tua virtude hoje aqui, Jesus. Enquanto a tua serva ministra louvor, assim como os serafins louvavam e os umbrais se moviam, faça a tua obra, Pai. Glória.